Então vamos lá para mais uma questão. Nós temos aqui agora uma marcenaria que fabrica duas coisas, mesas e cadeiras, e ela quer maximizar o seu lucro. Os recursos disponíveis são 300 metros quadrados de madeira e 680 horas de trabalho. Para fabricar uma mesa, ela produz um lucro de R$ 80, ela usa 5 metros quadrados de madeira e 10 horas de trabalho. Cada cadeira, ela tem um lucro de 50, usa 2 metros quadrados de madeira e 8 horas de trabalho. Então, qual a combinação de produção que vai gerar o lucro máximo? Vamos lá, vamos montar isso aqui no Excel para a gente poder utilizar o solver para resolver. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que definir aqui, as nossas variáveis de decisão vão ser duas, né? A gente pode decidir quanto que a gente vai fabricar de mesas e de cadeiras. Então, vou chamar aqui de x1 mesa e x2 cadeira. São as duas variáveis. E aqui a gente vai ter a quantidade produzida. A quantidade produzida a gente vai definir quanto que a gente vai querer produzir. E aí para isso eu vou deixar marcado aqui de amarelo para ficar mais fácil de a gente decidir depois. Agora a gente vai aqui para nosso objetivo. Nosso objetivo é obter lucro. Então a gente quer aqui lucro de R$ 80 para cadeira e de 80 para mesa e 50 para cadeira. Então vamos calcular aqui o nosso lucro unitário. E a gente vai colocar aqui os valores unitários de cada lucro. R$ 80 em um e R$ 50 na outra. Vou colocar aqui no formato de moeda. E depois a gente vai ter os nossos totais. Eu vou querer saber qual que é o total do lucro que eu vou conseguir obter. Esse total de lucro é quem a gente vai chamar de função objetivo. É ele que a gente vai querer descobrir e maximizar nesse problema. Então, para isso a gente precisa escrever uma fórmula que vai fazer o cálculo de, dada a quantidade de mesas, por exemplo, se eu fabricar 3 mesas e 5 cadeiras, qual que vai ser o meu lucro total? Então isso é 3 vezes 80 mais 5 vezes 50. Para poder fazer esse cálculo de forma mais fácil no Excel, a gente pode usar a fórmula somar produto. Usando a fórmula somar produto, selecionando os elementos da quantidade produzida, ponto e vírgula, os elementos do lucro unitário, essa fórmula vai exatamente fazer o que a gente estava comentando. Ela vai somar o resultado de dois produtos. A multiplicação de 3 por 80 mais a multiplicação de 5 por 50. Então esse resultado vai dar R$ 490. Então se eu for alterar aqui para outros valores, vai mudar também o meu lucro. Agora eu vou ter que escrever quais são as minhas restrições, porque eu não posso fabricar cadeiras e mesas à vontade até o infinito, né? Então, para isso, eu vou ter a quantidade de madeira e quantidade de trabalho que vão ser limitadas. Então, vou escrever aqui, as minhas restrições são madeira e trabalho. Para produzir uma mesa, a gente gasta 5 metros quadrados de madeira e 10 horas de trabalho. Então, vou colocar aqui 5 de madeira e 10 de trabalho. Para fabricar a cadeira, a gente utiliza 2 de madeira e 8 de trabalho. Então, 2 de madeira, 8 de trabalho. A gente vai ter que calcular em cada um dos casos quanto que foi utilizado de cada um desses recursos e comparar isso com o total disponível, no caso aqui o máximo. A gente vai ter o máximo de madeira disponível são 300 metros quadrados de madeira. Então, vou colocar aqui 300. E o máximo de horas de trabalho disponível são 680. Então, 680 vai aqui. Aqui onde está utilizado, eu vou ter que fazer o cálculo, porque isso vai depender de quantas mesas e quantas cadeiras eu vou produzir. Então, da mesma forma que a gente fez com o lucro, eu posso agora fazer o produto de 5 vezes quantas mesas, mais 2 vezes quantas cadeiras. Assim eu vou saber a quantidade total de madeira utilizada para produzir mesas e cadeiras. Então, somar produto, vou separar aqui primeiro os elementos dessa linha e vou somar produto eles com os elementos da quantidade produzida. Então deu 7. Veja só, esse 7 é porque a gente tem 5 vezes 1 mais 2 vezes 1. Se eu alterar aqui para 2, então eu vou ter 5 vezes 1, que é 5, mais 2 vezes 2, que é 4, que vai dar 9. Então está funcionando a nossa fórmula.
A outra, a gente vai fazer o somar produto entre a quantidade de horas de trabalho e a quantidade produzida. Então aqui o trabalho para mesa vezes a quantidade de mesas, mais o trabalho para fazer uma cadeira vezes a quantidade de cadeiras. Então aqui nosso cálculo funcionou. Eu vou pintar isso aqui de azul e vou pintar o elemento aqui do máximo de laranja para ficar mais fácil a nossa referência na hora da leitura. Então aqui, se eu mudar valores, coloco aqui por exemplo 5 e 5, tudo vai alterar. Eu tenho um limite máximo de 300 unidades de madeira, metros quadrados de madeira. E aqui eu estou gastando só 35. E eu tenho uma quantidade de 680 horas de trabalho. Estou gastando só 90. Então eu posso aumentar aqui esses valores até eu conseguir gastar isso tudo, né? Mas nesse caso, a gente está ainda com sobrando madeira e sobrando trabalho. Então, para a gente poder não ficar chutando valores aqui, a gente vai utilizar o Solver. Então, aqui dentro do Excel, a gente vai em Dados e a gente vai em Solver. Aqui a gente vai selecionar primeiro onde que está a nossa função objetivo, que nesse caso, nossa função objetivo é o lucro total. Então, a gente vai selecionar aqui essa célula que tem o lucro total. A gente está querendo maximizar, então a gente vai selecionar aqui o Max. Alterando as células variáveis. Quem a gente pode alterar são as quantidades produzidas. Então, eu coloquei aqui as células B2 e C2. Sujeito a restrições. A gente vai ter uma restrição com relação à madeira e outra com relação ao trabalho. Ou seja, a quantidade produzida tem que ser menor ou igual ao máximo, senão vai extrapolar. Então, a gente pode fazer isso um de cada vez ou selecionar a coluna inteira. Ou seja, nem a madeira nem o trabalho podem ser menores do que a quantidade máxima de madeira e de trabalho. Então, do lado esquerdo, a gente sempre tem que colocar os elementos que são variáveis, aquilo que vai ficar mudando conforme a quantidade produzida. E do lado direito, a gente vai colocar a restrição, que é fixa, já dada pelo problema. Então, aqui, dando OK, a gente vai ficar com essa estrutura. O método de solução vai ser o LP Simplex. Então, lembrando sempre de marcar aqui o LP Simplex e clicar em resolver. Vamos ver o que acontece. Então, agora a gente tem os resultados do Solver, que vai emitir relatórios também de resposta, sensibilidade e limites, mas por enquanto a gente vai olhar só o resultado final. O Solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Dando um OK aqui, então a gente vai fabricar 52 mesas e 20 cadeiras para obter um lucro total de R$ 5.160. Isso utilizou toda a madeira e utilizou todo o trabalho. E assim a gente conseguiu maximizar o nosso lucro. Vamos ver lá quais eram as alternativas do problema. Então a gente tem, a produção de mesas deve ser de 60 unidades? Então, não, deve ser de 52 para maximizar o lucro. A produção de cadeiras deve ser de 85 unidades? Não, tem que ser 20. A produção de mesas deve ser de 52 unidades? Produção de mesas, 52 unidades, é essa daqui. A produção de cadeiras deve ser de 52? Não. Então, a resposta correta é a opção que diz que a produção de mesas deve ser de 52 unidades. Então, ele até deu uma informação aqui para a gente, perfeito. Produzir 52 mesas e 20 cadeiras utiliza todos os recursos de madeira e horas de forma ótima, alcançando um lucro máximo de R$ 5.160. R$ 5.160. Então, é assim que a gente consegue partir de um problema que tem aqui um enunciado com uma função objetivo, que nesse caso é o lucro, que a gente quer maximizar, e um conjunto de restrições, que nesse caso é a quantidade de madeira e a quantidade de trabalho, e produzir a partir daí uma otimização, utilizando o Solver dentro do Excel. Então, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.